Einstein nunca gostou da mecânica quântica. Ele sempre acreditou que existiria uma verdade mais fundamental para explicar todas essas esquisitices. Porém, até o próprio físico Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, concluiu que a mecânica quântica era a realidade mais fundamental. Porém, em 2020, o físico Arthur Eckert, o pai da criptografia quântica, decidiu revisitar a teoria da relatividade de Einstein e decidiu levar a sério uma possibilidade matemática da teoria da relatividade que foi abandonada por Einstein e estava guardada num baú há 115 anos. O resultado viralizou no mundo científico, porque talvez seja possível uma realidade mais fundamental da mecânica quântica e talvez ela seja decorrente da teoria da relatividade. Einstein utilizou dois princípios para construir a teoria da relatividade. A velocidade da luz é constante em todos os referenciais e independe da velocidade da fonte. 2. As leis físicas devem ser as mesmas em todos os referenciais inerciais, também conhecida como princípio de Galileu. Esses dois princípios combinados levam matematicamente a duas conclusões. A primeira, todos os objetos com massa, eles andam abaixo da velocidade da luz. E a segunda conclusão, que até então não foi levado a sério, todos os objetos com massa andam acima da velocidade da luz. Isso é matemática pura, ainda não tem física aqui. Eu sei que você já ouviu que nenhum objeto pode passar a velocidade da luz. E uma explicação que a gente sempre ouve e também lê nos livros de física mais antigos é que a massa do objeto começa a aumentar quando ele vai ganhando velocidade. E conforme a massa fica maior, ele precisa de mais energia. E essa energia tende ao infinito quando essa velocidade começa a se aproximar da velocidade da luz. Embora a conclusão esteja certa, essa explicação está ultrapassada. Falaremos disso mais tarde. Acontece que, embora nenhum objeto com massa pode chegar na velocidade da luz, a teoria não diz nada de objetos que já são nativos no espaço-tempo com velocidades acima da luz. E aqui entra o terceiro postulado oculto da teoria da relatividade, que é: nenhum objeto com massa pode andar acima da velocidade da luz e nenhum referencial também pode existir acima da velocidade da luz com relação ao espaço-tempo. Veja, um referencial no próprio espaço pode ter a velocidade da luz, se ele tivesse expandido com o espaço. Aqui eu estou dizendo deslocando no espaço-tempo. Então, os livros de física deveriam incluir esse terceiro postulado, porque ele é utilizado o tempo todo, mas não se comenta. E até existe bons motivos para esses objetos não existirem. Por exemplo, se aceitarmos objetos que andam acima da velocidade da luz, coisas estranhas começam a aparecer. Em alguns referenciais, a causalidade é perdida. O espaço e o tempo começam a trocar de lugar. Então, causa e efeito começam a perder o significado e os eventos começam a parecer aleatórios, como, digamos, o decaimento radiativo de um átomo ou o colapso de uma função de onda. Além disso, quando levamos em conta o princípio de Galileu, que as leis físicas devem permanecer as mesmas em todos os referenciais, de repente uma partícula estar em dois lugares ao mesmo tempo começa a se tornar algo inevitável. E é disso que eu quero falar com vocês. Mas antes, para entrar nesse território, nesse jardim de ideias mágicas, eu preciso te falar de duas teorias.
E eu vou começar pela teoria da relatividade. Normalmente, quando eu ensino sobre a teoria da relatividade, eu prefiro seguir as motivações que o Einstein teve aos 26 anos, que são motivações eletromagnéticas, que estão relacionadas com um desbalanço energético nas leis do eletromagnetismo. Mas dessa vez eu vou seguir outro caminho. Eu vou direto ao ponto. Eu vou utilizar as ideias do professor do Einstein, do Minkowski. Desde 1905 já estava estabelecida a teoria da relatividade. Desde antes de 1900 já estava estabelecido que a velocidade da luz ela é constante com relação a todos os referenciais e independente da velocidade da fonte. Mas Minkowski queria entender profundamente o que estava acontecendo. Embora Einstein tenha dado a sua contribuição com dois postulados maravilhosos que chegavam a conclusões que outros físicos já tinham chegado, e aqui é importante entender qual foi a contribuição do Einstein, foi os dois postulados que ele colocou. Porém, algo estava faltando. Para você entender por que a velocidade da luz é constante, você precisa entender exatamente o que é movimento. E esse foi o trabalho do Minkowski. Foi entender a fundo essa ideia. E a conclusão é surpreendente. Movimento não é um deslocamento espacial no tempo. É uma rotação no espaço-tempo. Isso mesmo, movimento é uma rotação. Eu sei que nessa altura, isso aqui que eu falei é pouco intuitivo, mas nós iremos aos poucos. O Minkowski imaginou como dois observadores descreveriam a evolução de um raio de luz, sendo que um observador está parado num referencial e o outro está se movendo com uma velocidade constante em outro referencial. Qual é a descrição de cada um deles sobre esse raio de luz, levando em consideração que a luz é constante em todos os referenciais? Uma conclusão deste fato inicial é que talvez a natureza esteja querendo nos mostrar que existe uma nova forma de calcular distâncias, mas uma forma que agora leva em consideração o tempo e não só o espaço. E foi nisso que o Minkowski trabalhou. Ele chamou essa espécie de distância de intervalo. E com o auxílio de números complexos, foi possível descrever esse intervalo como uma regra muito parecida com o Teorema de Pitágoras. E uma das conclusões que o Minkowski chegou é que não importa o movimento dos referenciais, ambos vão concordar com o intervalo percorrido pelo raio de luz. Em outras palavras, seja como for, esse intervalo será preservado. Em outras palavras, a velocidade da luz tem que ser preservada. E com isso em mente, nós podemos então buscar uma equação que relacione a explicação que o referencial parado dá para a evolução da luz e a explicação que o referencial em movimento dá para a evolução da luz. Ou seja, nós queremos encontrar a equação de transformação do referencial parado para o referencial em movimento, mas elas precisam preservar este intervalo. Os candidatos a operações que preservam intervalos são conhecidos da física. São as translações, as reflexões e as rotações. Por incrível que pareça, a conclusão que Minkowski chegou, que movimento é rotação. As equações de Einstein ou as equações de Lorentz, que são as mesmas, elas não estão falando rotações. Elas são rotações por natureza. Mas ninguém tinha percebido isso. Isso foi o gênio de Minkowski que percebeu. Acontece que para descrever essas rotações, nós fizemos uso dos números complexos. Então elas são rotações em tempos complexos e ângulos complexos. E isso não é trivial de ser visto. Mas nós podemos fazer uso da trigonometria para tentar melhorar a nossa intuição sobre como são essas rotações.
E mais uma vez, o resultado é surpreendente. Essas rotações são rotações hiperbólicas no espaço-tempo. É uma coisa diferente, mas mesmo assim ainda é uma rotação. No dia a dia, a nossa velocidade é muito baixa comparada com a velocidade da luz. Então nós não conseguimos perceber direito essas rotações. O que a gente percebe é uma aproximação disso, e essas aproximações nos permitem concluir que movimento é deslocamento no espaço em relação ao tempo. Mas é aqui que você precisa abandonar dessa visão supersticiosa da vida. Eu sei que a essa altura eu não estou te entregando a matemática da coisa, então eu tenho que te entregar alguma coisa para você acreditar no que eu estou falando. Você já ouviu que quando os objetos andam em velocidades próximas à da luz, eles sofrem uma contração? Perceba o seguinte, imagina essa régua. Se eu começar a andar a uma velocidade muito alta, como movimento é rotação, esse objeto começa a rodar. Olha o que acontece com a perspectiva do comprimento desse objeto. Ele está encolhido. Se você tirar uma foto, a perspectiva da régua ela está menor. Você está vendo na tela algo pequeno, desse tamanho. Só que ela é grande, porque ela está se movendo. Com o tempo acontece a mesma coisa. Quando você pega um relógio e começa a andar numa velocidade muito alta, você começa a rodar o tempo. E se você pudesse tirar uma foto desse relógio, você enxergaria que os minutos estão passando mais devagar. E isso acontece com o meu relógio, com o meu celular, com as células do meu corpo, com o tempo em geral. E isso explica o que a gente entende por contração espacial e dilatação do tempo. Eu sei que talvez por hoje tenha sido muita coisa, mas se você conseguir absorver que movimento é uma rotação, nós vamos chegar lá em pouco tempo. Mas acho que por hoje já é muita coisa. Te aguardo no próximo vídeo.